100 anos do Contestado. A história de uma guerra. Muitos dizem que a Guerra do Contestado foi originada pela disputa de terras entre Paraná e Santa Catarina. Mas a batalha teve causas que foram além da briga pelas divisas entre os dois estados. Travada entre 1912 e 1916, a luta eclodiu por uma série de motivos envolvendo habitantes da região, forasteiros, governantes dos dois estados e o exército brasileiro. Mas vamos voltar alguns anos para entender que fatores fizeram surgir essa guerra que, em 4 anos, teve saldo estimado de 8.000 mortos. A região do Contestado ocupava o norte e parte do oeste de Santa Catarina, além do sul do Paraná, abrangendo uma área de 48.000 quilômetros quadrados, o equivalente hoje ao tamanho do estado do Espírito Santo. Em 1895, teve início a construção de uma ferrovia entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, pela empresa Brazil Railway Company, que pode ser traduzida como Companhia Brasileira de Ferrovias. O proprietário da empresa era o americano Percival Farquhar. Percival Farquhar tinha em mente uma audaciosa meta para sua empresa: controlar todas as ferrovias da América Latina. Em 1916, a Brazil Railway Company já controlava 47% das ferrovias do Brasil. Era uma empresa multinacional e com fortes ligações com o governo brasileiro. Naquela época, a companhia de Percival Farquhar representava o crescimento e o progresso que o Brasil, e principalmente os governantes, tanto buscavam. Em 1904, a Brazil Railway Company se instalou no litoral de Santa Catarina e iniciou a construção do ramal ferroviário que ligava as cidades de União da Vitória a São Francisco do Sul. No contrato inicial, o governo brasileiro cedeu à companhia de Percival Farquhar 15 quilômetros de terrenos para cada lado do traçado da linha férrea para o corte de árvores, por meio da empresa Southern Brazil Lumber and Colonization Company. A Lumber foi instalada em Três Barras, no Planalto Norte de Santa Catarina, com 800 funcionários. A chegada da madeireira movimentou a economia e alterou o comportamento da região, causando grande impacto e desagradando os caboclos. E é a historiadora Sueli Lima quem nos conta o que mudou com a instalação da Lumber. A presença do capital, a modernidade chegando na região do Contestado vai impactar de forma decisiva no cotidiano dos caboclos. Eles de repente perdem o seu solo, eram pessoas de subsistência que vão ter que conviver com novas relações de trabalho e vão ter a presença do estranho, da modernidade no seu cotidiano. Em Três Barras foi construída uma vila para os funcionários da Lumber, com quadras de esporte, cinema e até um cassino. Dona Sibila saiu do Paraná para acompanhar o marido, que trabalhou nos últimos anos da madeireira. Ela conta que no início a mudança foi muito difícil, mas que logo percebeu que os moradores da vila viviam como uma grande família. Os costumes, tudo diferente deles. As comidas, mas assim, era tudo unido, sabe? Se visitavam, se tinha um doente, assim, vinha uma na casa da outra, fazia comida, cuidava das crianças e fazia o serviço, né? Sem perguntar o preço. Só quando a outra precisava, aquela ia lá fazer também. Fazia pão em casa, lavava roupa, tudo. Uma servia a outra. Um ponto importante que contribuiu com o início da Guerra do Contestado foi a questão da propriedade das terras exploradas pela Lumber. Mesmo com o direito concedido pelo governo brasileiro, a área já era ocupada por poceiros caboclos e pequenos fazendeiros que viviam da comercialização da madeira e da erva mate. Com a instalação da madeireira, os moradores tiveram de abandonar as suas terras, e os que se recusavam eram expulsos à força, abrindo caminho para a exploração da Lumber. Em 40 anos de atividade, a Lumber Company cortou mais de 6 milhões de árvores de araucária, imbuia e cedro. Para se ter uma ideia, 1 hectare equivale a um campo de futebol. Em 4 décadas, a madeireira devastou 180 mil hectares de vegetação.
Grande parte da madeira era exportada para a Europa e Estados Unidos pelo porto de São Francisco do Sul. O historiador Fernando Tokarski fala das consequências do modelo extrativista para a economia da região. O modelo econômico extrativista é sempre um modelo empobrecedor da região, porque, como o nome próprio diz, é uma extração. Se tira, e o modelo econômico extrativista é sempre concentrador de riquezas, né? Enriquece uns e empobrece a maioria, né? Que normalmente aplicam os recursos auferidos em outras cidades mais importantes, e a região acaba ficando empobrecida, e à medida que vai exaurindo esse potencial econômico do extrativismo, a região vai empobrecendo. Enquanto a madeireira Lambert trabalhava a todo vapor, muitos dos operários do ramal ferroviário perderam seus empregos e parte deles já estava sem recursos para voltar às cidades de origem. Esses trabalhadores somaram-se aos já descontentes habitantes que perderam as terras para a exploração da madeireira Lambert e para a construção da estrada de ferro. Juntos, uniram forças aos derrotados da Revolução Federalista, ocorrida no sul do país após a proclamação da República e que ainda se refugiavam na região do Contestado. Munidos da fé, os agora denominados caboclos queriam justiça. Estava montado o cenário da guerra que duraria quase 5 anos. No próximo programa, você acompanha a influência dos monges e o estopim da guerra. 100 anos do Contestado. A história de uma guerra. Apresentação: Juliana Bassetti e Gustavo Giacomini. Edição: Mário Pacheco. Produção: Juliana Bassetti, com a colaboração de Michele Todescato. Coordenação: Maria Helena Pereira. Programa produzido na Rádio AL Online da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.